Presidente Emmanuel Macron da França chama os africanos de ingratos. O presidente Emmanuel Macron, aí na sua pré-eleição, falou sobre o estado da relação entre a França e os países africanos. E nessa sua fala, chama os líderes africanos de ingratos. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal África do Jeito que Nunca Viu, o canal mais africano de toda a internet. Se você caiu aqui de paraquedas, tem um botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve e ajuda muito o nosso canal a seguir cada vez mais, a se tornar um canal cada vez mais consolidado. Então, já deixa o teu like aí, já deixou o teu like, já seguiu o canal? Muito obrigado, e muito obrigado a você também que já acompanha o nosso canal aqui e está sempre ligado com as notícias sobre o continente africano. Tá, pessoal? Pessoal, vou deixar aqui o link na descrição sobre Fiber, né, onde eu mostrei aqui para vocês o tênis, a sapatilha, que você pode adquirir com 15% de desconto, com o cupom África15. Então não perca essa chance de você conquistar um tênis fabuloso para você fazer exercício físico, para caminhada e muito mais, cheio de tecnologia. Tá, pessoal? Você pode ser membro do canal também, tem um link na descrição desse vídeo, tá vendo todos esses nomes passando aqui embaixo? São membros do canal, você também pode ser membro do canal ou mandar um pix com qualquer valor, se você quiser ajudar financeiramente também o nosso canal. Tá, pessoal? Vamos lá falar sobre Emmanuel Macron. Vamos falar sobre Emmanuel Macron e essa chamada de ingratos aos africanos. Vamos lá falar sobre isso. Né? Eu vou pegar aqui a notícia da Nathalie Yambi, que é uma jornalista, youtuber muito famosa no mundo anglófono, francófono, melhor dizendo. Diz assim: Emmanuel Macron diz que os nossos líderes são ingratos. Ele acrescenta que a ingratidão é uma doença não transmissível aos humanos. Pergunta: Emmanuel Macron está dizendo que nossos líderes são animais? Essa aqui é o post da Nathalie Yambi. Quem não conhece Nathalie Yambi é uma grande escritora aí, grande colunista, fala sobre política também no continente africano, no mundo francófono, tá? Quem quiser aí seguir, segue aí, que é muito importante. Tá? Vou compartilhar aqui a notícia da CNN também, saiu aqui a notícia da CNN, que mostra a fala de Emmanuel Macron. Diz assim: a afirmação de Macron de que africanos não disseram obrigado pela ajuda militar gera indignação. Então, vamos lá por etapas. Né? Nós sabemos que quando a França concede a independência aos países africanos na década de 1960, a França não saiu literalmente dos países africanos, ela continuou nos países africanos. Assim vimos, por exemplo, no Senegal, no Burkina Faso, no Mali, no Níger, em países que elas colonizaram. Eles acabaram não saindo, se perpetuando lá. Então, um presidente lá de Guiné falou que não iria permitir que a França continuasse no poder, né, ou no país. Fruto disso, os franceses queimaram edifícios, envenenaram a fonte d'água, né, fizeram muitas atrocidades com a Guiné. Né? E também, se você não sabe, o primeiro presidente africano a ser deposto foi Silvestre, esqueci agora, presidente do Togo. Ele foi o primeiro presidente a ser Silvestre Olímpio, lembrei aqui, Silvestre Olímpio, foi o primeiro presidente também a ser deposto, isso com a ajuda dos Estados Unidos e a França. Ou seja, a França sempre esteve presente no continente africano. Fruto disso que os países africanos da África Ocidental usam o franco CFA e pagam um imposto para a França. Ou seja, a França disse o seguinte: eu não vou sair aqui, vou segurar você, vou dar seguro para vocês, vou dar defesa, vou dar segurança a vocês. Mas só que
de tantos esses anos, os países africanos do mundo ocidental não têm segurança, nunca tiveram segurança propriamente dita. A França nunca segurou nada desses países. Então, nós sabemos aí e vivemos muitos caos, né, dos que aqueles que apoiavam a França permaneceram no poder, quem não apoiava a França acabou sendo deposto ou mesmo foi morto, ou foi assassinado. Então, por isso que vimos muitos assassinatos aí em vários países africanos. Voltando um pouquinho para trás, lembrando que durante a Segunda Guerra Mundial, as forças africanas ajudaram muito no combate do lado da França. Né? Inclusive, Osmani Soko disse algo que daqui a pouco eu vou complementar para vocês. Então, a França sempre esteve presente no continente africano e recrutava os africanos para lutar para eles na Segunda Guerra Mundial. Então, os africanos foram muito importantes. Soldados do Togo, soldados do Mali, soldados do Senegal. Então, lutaram a favor da França. Né? E muitos deles foram massacrados, foram forçados para lutar a favor da França na Segunda Guerra Mundial. E a França nunca pediu nenhum obrigado. Tá? Começando por aí. Então, nós vimos que durante todo esse período, a gente percebe que a França sempre tentou e fez muitas explorações dentro do continente africano. Explorou nossos povos, explorou muito os nossos recursos. A partir do momento que os africanos começaram a se reerguer, a pensar, porque a colonização não permite você pensar. A partir do momento que você começa a pensar, você já se torna um inimigo. Então, começa a partir dali. Então, a França sempre se intimidou com personalidades africanas que pensavam. Essa aqui é a verdadeira frase. Que pensavam. À medida que você pensa, está incomodando. E agora vimos que, a partir do momento que Mali, Burkina Faso e Níger se reergueram para lutar contra essa colonização que há tanto tempo vinha sufocando os africanos, a França disse o seguinte: vocês são os nossos inimigos. E como inimigos, nós vamos fazer de tudo para derrubar vocês. Ou seja, vocês que estão derrubando presidentes e querem tirar a França do poder no continente africano, vocês não são defensores da democracia. Ou seja, a França disse que os países africanos que estão tentando ser livres não são defensores da democracia, não são defensores dos africanos, porque estão a tirar os franceses que tanto ajudaram. Lembrando que a França sempre esteve presente no continente africano, mas também esses países sempre tiveram conflitos, e a França sempre deu ênfase a quem poderia beneficiá-lo. Né? Então, sempre poderia beneficiar. Podemos chamar aqui vários exemplos, né? Por exemplo, a morte de Thomas Sankara, a morte de Silvanus Olímpio. Então, são presidentes e vários outros presidentes que foram depostos que não iriam beneficiar a França de jeito algum. Tá? Então, a França tentou de tantos jeitos de poder intimidar esses países. Não conseguiu, e esses países africanos disseram o seguinte: nós vamos tirar toda dependência nossa com relação a vocês. Primeiramente, começando pela economia. Vamos barrar tudo, não vamos emitir mais nada para vocês, e depois vocês vão tirar essas vossas tropas que não nos ajudam em nada. Então, Burkina Faso tirou, o Níger tirou, Mali tirou, o Tchad não aceitou, e vimos que o Senegal também começou a se levantar com relação à permanência dessas tropas francesas que estão lá desde a Segunda Guerra Mundial, Tá? Essas tropas francesas estão no Senegal. E agora os franceses chamam os africanos de ingratos. E Osmani Soko, na sua declaração, que eu já falei aqui para vocês, ele fez um texto enorme falando sobre essa questão, né, de que
a França não tiveram, eles não se teve um diálogo sobre a saída, né, sobre a saída dos franceses, ou seja, foi uma iniciativa totalmente dos africanos com a saída das tropas francesas dos territórios africanos. Eu vou ler aqui, vou mostrar para vocês aqui a declaração de Ousmane Sonko, né? Lembrando que Ousmane Sonko é o primeiro-ministro do Senegal, tá? O primeiro-ministro do Senegal respondeu a afirmação de Emmanuel Macron. Tá? Vamos ler aqui juntos. O presidente Emmanuel Macron afirmou hoje que a anunciada saída das bases francesas teria sido negociada entre os países africanos que decretaram e a França. Ele continua estimando que foi por simples conveniência e educação que a França fez o primeiro anúncio a esses países africanos, o que não aconteceu. Né? O que não aconteceu, e Ousmane Sonko fala embaixo. Gostaria de dizer que, no caso do Senegal, esta afirmação é completamente errada, ou seja, a decisão da saída da retirada das tropas francesas no continente africano é de decisão única dos países africanos, é uma decisão única dos países africanos. Até a data, não ocorreram discussões ou negociações e a decisão tomada pelo Senegal decorre da sua vontade exclusiva enquanto país livre, independente e soberano. Né? Então, ou seja, a decisão foi claramente do Senegal, assim como aconteceu no Tchad. O Tchad também, Mahamat Déby também se pronunciou com relação a isso, ficou indignado com esse pronunciamento de Emmanuel Macron. Declara finalmente que nenhum país africano seria hoje soberano se a França não tivesse se mobilizado. Ou seja, Emmanuel Macron diz que os países africanos não seriam soberanos se a França não tivesse. Isso aqui é uma falta de respeito tamanha com relação aos países africanos. Isso é uma falta de respeito tamanha com relação aos países africanos. Né? Notemos que a França não tem capacidade nem legitimidade para garantir a segurança e a soberania de África. Olha a lapada que Ousmane Sonko deu ao Emmanuel Macron. E diz aqui ainda, pelo contrário, contribuiu frequentemente para desestabilizar certos países africanos, como, por exemplo, no caso da Líbia, com consequências desastrosas notadas para a estabilidade e a segurança do Sahel. Ou seja, desde que a França derrubou Mohamed Gaddafi, a Líbia não é o mesmo até hoje. Não é o mesmo até hoje. E a última resposta, fechando com chave de ouro, de Ousmane Sonko a Emmanuel Macron, está aqui embaixo. Finalmente, este é o lugar para lembrar ao presidente Macron que se os soldados africanos, por vezes mobilizados pela força, maltratados e finalmente traídos, não tivessem sido mobilizados durante a Segunda Guerra Mundial para defender a França, talvez ainda hoje fossem alemães. Ou seja, Ousmane Sonko lembra exatamente do período em que a França era dominada pela Alemanha e a França não tinha nenhum poder de força para lutar contra a Alemanha. Foi graças aos soldados africanos que a França conseguiu se permanecer, mesmo que tenha sido derrotada na Segunda Guerra Mundial, mas ainda assim ela prevaleceu aí graças aos soldados africanos, que foram hostilizados. E claro, quando terminou a guerra, quando estava prestes a terminar a guerra, os soldados africanos no Senegal, né, que faziam parte do batalhão da França, eles se manifestaram contra a falta de salários que foram prometidos. E houve um massacre de Thiaroye, aconteceu no dia 1º de dezembro de 1944, em Dakar, Senegal.
né? Então, olha tantas atrocidades que aconteceram, que a França fez com relação aos africanos, e Emmanuel Macron diz que a África não seria a África se não fosse a França. Essa é uma tamanha falta de respeito com relação aos africanos. Essa é uma falta de respeito com relação aos africanos, de tudo que nós representamos. Né? A França ela suga do continente africano recursos, pessoas e muitos outros meios que tenta sugar de nós. Ainda nos chamam de ingratos. Ingratos são vocês, franceses, né? Que se não fossem os africanos na vossa seleção, vocês não iriam ganhar nem a Copa do Mundo, tanto de 98, tanto de 2000, tanto de 2018. Vocês não iriam ganhar nada. Nada, completamente nada. Então, agora eu quero saber, pessoal, qual é a sua opinião com relação a essa fala de Emmanuel Macron? Deixa aqui nos comentários, pois o seu comentário é muito importante, tá, pessoal? Lembrando, link na descrição desse vídeo, para você se inscrever aí também, se inscreve, deixa o teu like e também seja membro do canal ou ajuda financeiramente com o nosso Pix na descrição deste vídeo. Mais uma vez, pessoal, meu muito obrigado e a gente se vê na próxima ocasião. Até mais. Fui!